Fala galera, estamos aqui pro terceiro episódio da Lei do Ex Podcast. Eu sou o Dirsa, tô aqui com o Renanzeira. Salve galera, nosso terceiro episódio do nosso podcast. Tem muita informação, mas antes da gente passar nossas informações, vamos falar do nosso patrocinador, Dirsa. Vamos falar do Joãozeira, Passagem com Milha. Ele tá ajudando a gente aí nesse novo projeto, aí tá essa parceria bem forte aí. Você tem dúvidas sobre viagem, como conseguir milhas? Cara, ele tá lá para sanar todas as suas dúvidas. E não só isso, né? Além de ele te ajudar em relação à passagem de você utilizar suas milhas, ele também vai te ajudar da melhor forma possível para você fazer uma cotação da sua viagem. Então você que pretende fazer sua viagem ou está se planejando fazer uma viagem com a família, esse é o momento de você buscar o João lá no Instagram, que vai estar aqui embaixo no rodapé da nossa live, né? Da nossa gravação, @passagem com milha, ok? Busca lá que o João vai te dar todo o suporte possível, né, mano? Vai dar uma força aí, bastante aí, tanto que ele tá gravando conteúdo lá também. Ele tá lá, ele tá fazendo bastante conteúdo pra você. Só seguir lá no Instagram, ele vai soltar bastante conteúdo pra você. Tá viajando, hein, meu filho? O Joãozinho tá curtindo, filho. O Joãozinho tá curtindo. Dirsa, vamos começar o nosso pod de hoje e vamos falar sobre ele. O derby. O derby. O clássico. O Cascão, eu não queria pedir isso, porque eu não vim pra isso. Bota o hino do Corinthians, Cascão! Ó, aí não dá, aí não dá, velho, aí não dá, velho. Varzeou. Eu tenho o Cascão aqui, mas agora eu improvisei. Dirsa, vamos falar sobre o clássico. Vamos falar sobre o clássico, Palmeiras. Então. Olha que vai, Aqui a torcida grita. Corta, Cascão. Bora! Dirsa, vamos falar sobre o clássico de amanhã, o derby Palmeiras e Corinthians. Dirsa, vamos colocar a projeção do jogo de amanhã. O que você espera desse clássico de amanhã, Corinthians e Palmeiras e Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians e vice-versa. Clássico, mando de campo do Palmeiras, o jogo vai ser lá na Arena Barueri, jogo às 6, vai passar pela Record. Palmeiras vem embalado, tá 12 jogos sem perder desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Se for contar só Paulistão ou fase de grupos, tá 33 jogos sem perder. Então Palmeiras, no Paulista, o Palmeiras é um time muito forte. O Palmeiras vem embalado, descansou o time no meio de semana, já tá 2 jogos revezando esse time aí. Falar, né, que o Palmeiras essa semana jogou com o time reserva pensando já no clássico de domingo. Sim, guardando jogador, poupando jogador. Tá na contramão do Corinthians, que tá lutando ali pra seguir firme ainda no Paulistão. O Palmeiras já tá bem encaminhado em classificação. Mas eu acho que vai ser bom jogo, lógico. O Palmeiras vem como favorito por estar jogando em casa, vai ter apoio de torcida. O Palmeiras vem favorito. Mas vai ser um jogo bom, Acho que vem boas coisas aí. E pegando o gancho de você falar sobre o clássico, né? O Palmeiras ele deu esse luxo do meio de semana poder segurar alguns jogadores para pensar no clássico agora de domingo de amanhã, né? Na verdade a gente tá gravando hoje, então o jogo é amanhã. Mas assim, diferentemente do Corinthians, porque o Corinthians ele não tem um elenco ainda fomentado do mesmo jeito que o Palmeiras tem. Muita gente chegando. A gente vai falar sobre as chegadas de alguns jogadores do Corinthians aqui, mesmo assim na resenha. E assim, importante a gente ressaltar, né, que o Corinthians vem sempre escalando os mesmos jogadores desde o começo do Campeonato Paulista, né? E aí entra uma questão, vamos ver como que vai ser a resposta da condição física desses atletas, porque o Corinthians não conseguiu ainda mesclar tanto o time, até pela posição incômoda que estava na tabela. Exato. Né? Vamos pensar pela manhã, por exemplo, eu vejo o Corinthians muito mais desenhado com o time que jogou na quarta-feira contra o Botafogo, né? Do que propriamente qualquer tipo de mudança muito drástica, né? Mas a gente vai entrar em detalhes disso, em relação às escalações também, de tudo que envolve o jogo de amanhã. E, bom, pegando o gancho do que você falou sobre essa questão do Palmeiras, né? Do Palmeiras estar um time muito consolidado. O que você entende que o Palmeiras possa ter de diferencial para o clássico de amanhã? Cara, eu acredito que a maior diferença do Palmeiras hoje é o estilo de jogo do Abel. Cara, não adianta. Ele coloca 2 lateral, funciona de jogar com Marcos Rocha e Mike, velho. Eu não gosto, mas funciona. Então, tipo, o fato do Palmeiras já estar mais tempo jogando junto, veio uma peça ou outra de reposição, vieram jogadores que vão ajudar muito no elenco. Então, o fato do Palmeiras já ter essa consistência, isso é o principal diferencial. Ele não é aquele negócio, o Palmeiras já arrumou a casa, não é igual o Corinthians que tá consertando o carro enquanto tá rodando, entendeu? Exatamente. O Corinthians, na verdade,
ele tá se remontando, talvez, uma equipe durante o campeonato. Exato. E eu acho que essa questão da consistência de jogo do Corinthians retrata muito isso. Porque o Corinthians perdeu o treinador, aí fez uma troca do pneu com o carro andando, aí estão chegando alguns jogadores, a gente vai citar a chegada do Mateuzinho, que foi apresentado ontem, juntamente com o Igor Coronado e tudo mais. Mas a gente, se for pensar, o Corinthians em reformulação ainda durante o Campeonato Paulista e o Palmeiras mantendo a consolidação de todos os Mantendo anos. a base mantendo dos anos. E assim, agora o meu ver do jogo, né? Eu acho que eu tinha citado algumas vezes com você no off, eu vejo o jogo muito igual a partir desse momento, devido a que nenhuma das equipes, tanto o Corinthians como o Palmeiras, como outras equipes do Campeonato Paulista, não vem apresentando um grande futebol. Acho que a gente deixa como âmbito de entender que, possivelmente por início de temporada, né, a gente percebe que os times ainda não estão na condição máxima física e técnica, e a gente entende também que, acho que isso daí só vai se engrenar através de abril, maio, aonde a gente vai entender quem é quem, né? Quem vai lutar para brigar por alguma coisa, quem que vai ser aquele time que vai lutar pela metade da tabela, quem que vai brigar por rebaixamento nos outros campeonatos, enfim. Mas eu ainda vejo os times ainda muito abaixo do que pode entregar, por isso que, por ser também campo neutro amanhã. Então eu acho que pode ser que seja um jogo igual. Eu acho que o que vai definir talvez é uma bola parada, um lance mais isolado do jogo, né? Uma falha grotesca de um dos lados. Exatamente. Né? Porque eu vejo que vai ser um jogo mais brigado amanhã, um jogo mais aguerrido entre as duas equipes, porque a gente entra muito naquele método, né? O Corinthians não quer perder pro Palmeiras e nem o Palmeiras quer perder pro Corinthians, né? Querendo ou não, é aquilo lá. O Abel já vem com histórico contra o Corinthians. O Abel perdeu uma vez só pro Corinthians desde que chegou, então todo esse histórico vai ajudar o Abel, meu. Então, toda essa mística do futebol. Eu entendo muito a questão do histórico, né? Mas assim, se você for pensar, esse ano tá meio maluco, né? Tipo assim, porque o São Paulo quebrou o tabu do Corinthians que há muito tempo o São Paulo tentava quebrar dentro da Arena Corinthians, que era vencer lá dentro. Então, assim, independente da consolidação do trabalho do Abel e desse histórico que ele tem em relação ao Corinthians, eu acredito muito que seja um jogo que o Corinthians, eu acho que pode retomar novamente, assim, a brigar, a ter pretensões dentro do campeonato. A gente sabe muito bem que é um jogo importante para a questão de pretensão, como a gente tinha conversado no off. Se o Corinthians vai brigar apenas para não cair no Paulista, ou se ele vai brigar tentar lá na frente uma classificação, quem sabe. Mas é um jogo muito importante para ambos, né? Tanto para Palmeiras como para Corinthians. Palmeiras em relação à tabela, tipo, não muda muito, né? O Palmeiras já está basicamente classificado no seu grupo. O Palmeiras está vice-líder geral, está só atrás do Santos, é o líder do grupo, então Exato. O Palmeiras está bem encaminhado. Para o Corinthians significa muito, né, torcida do Corinthians? Não só não quer perder também do Palmeiras, mas acho que para a questão da nossa pretensão no campeonato. A gente quer se classificar, chegar às oitavas de final. Acho que esse é o momento da gente vencer o Palmeiras e, querendo ou não, você te dá uma semana tranquila de trabalho aí para o segmento do campeonato. Lembrando que a gente tem após esse clássico, mais 3 rodadas, né, do Campeonato Paulista. Então... Tá mais do que na hora. Já passou da hora. E não só isso, né? O Corinthians pegou um grupo muito, muito difícil, se você for pensar em equipes, né? O Inter de Limeira só que vem se surpreendendo um pouco em relação à pontuação. Mas o Mirassol já é um time de tradição no Campeonato Paulista, a gente tem que respeitar o Mirassol. Sim. O Bragantino que dispensa comentários. Vencendo uma potência paulista. Exatamente. Até mesmo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Sim, o Bragantino vencendo uma potência. Uma excelente campanha. Foi para a Libertadores, né? Então, assim... então o Corinthians acabou pegando um grupo mais encardido. Mas se venceu o clássico amanhã contra o Palmeiras, aí já visa um pouquinho mais de pretensão. Obviamente que vai precisar de outros resultados, de combinações para conseguir. Para poder conseguir se classificar, mas você tem como pretensão classificar. O jogo de amanhã é extremamente importante. E não só amanhã, caso perca, também ele acendeu o alerta de novo. Fica ligeiro que... Exatamente, eu acho que... o famoso água já tá batendo na bunda ali. Eu acho que é igual a gente falou, né? Como o Corinthians demorou para acordar no campeonato, dá aquele estalo, mas é muito pela questão que estava vivendo em relação à parte dos bastidores. Eu vejo que a saída do Mano do Corinthians
foi muito mais por causa do vestiário do que propriamente em relação ao trabalho. Porque, obviamente, que o Corinthians não vinha vencendo, mas as atitudes do Mano nos bastidores como treinador, eu acho que ele perdeu o vestiário ali. Sim. A partir do momento que ele chamou o Yuri Alberto de burro no jogo, dele ter falado do Ranieri, que tinha vindo de um clube pequeno como o Cuiabá. Então tem algumas situações que o treinador tem que tomar um certo cuidado. Tem que saber como falar, onde falar colocar. Tem que saber onde obviamente colocar. que hoje em dia a gente vive no futebol, que eu vou ser bem sério pra vocês aqui que tá assistindo a gente. Obviamente que a questão tática ela conta muito, mas o gerir pessoas é muito mais complicado do que a gente imagina. E se você tem uma pessoa que você desagradou dentro do vestiário, essa pessoa ela consegue influenciar entre outras pessoas e acaba gerando esse conflito dentro. Fica aquele vestiário rachado. A famosa laranja podre dentro do vestiário. É só a gente pegar pra entender. Se você é um jogador de futebol e o seu próprio treinador chama você de burro na frente das câmeras, como é que você ia se sentir? Exatamente. Aí a confiança do cara vai embora. E aí até os companheiros de trabalho que estão no mesmo clube vão gostar da situação, entendeu? Então acho que foi isso que deu um pé pro Mano sair também. E eu acho que o Antônio agora, como tem o aval do presidente que foi contratado, ele conseguiu novamente trazer o grupo para ele, né? Assim, você vê, todas as entrevistas coletivas que ele deu, toda vez ele está exaltando os jogadores, a equipe médica, a galera que está em conjunto dele. O mérito nunca ele deixa para ele que ele venceu o jogo. Ele sempre ressalta os jogadores. Eu acho que é isso que ele está querendo fazer. É trazer o elenco de volta para ele. E eu acho que foi determinante nessa virada de chave, que o Corinthians venceu domingo a Portuguesa e venceu o Botafogo de Ribeirão Preto no meio de semana, né? Mas pensando em clássico, né? Agora a gente já está projetando o clássico de amanhã, que vai ser jogão, hein? Vai ser jogão. Na sua cabeça, você acha que esse favoritismo do Palmeiras, ele de certo modo te assusta os torcedores do Palmeiras, ou deixam vocês muito mais confiantes? Porque assim, eu sou muito da época do clássico, de muitas das vezes o Corinthians está muito bem, e aí ele pega o Palmeiras capengando, não estava legal. Crise, chama o Corinthians. E aí o Palmeiras vai lá, ganha o jogo e muda totalmente o cenário. E já também vi muitas situações do Palmeiras estar bem e perder pro Corinthians. Sim. Essa confiança que o palmeirense tem, o torcedor tem, preocupa vocês amanhã no clássico? Não? Vocês acham que vai ser um clássico que dificilmente o Palmeiras vai perder? Enfim, eu quero saber de você, torcedor. Torcedor, o Palmeiras chegou num nível hoje que você tem confiança total no trabalho do Abel Ferreira e dos jogadores. Então você sabe que o Palmeiras sempre vai jogar pra brigar. Sempre vai brigar. O time não tem um perfil de jogar com medo. Então o fato da gente já conhecer o sistema de jogo, já conhecer a forma de trabalho, dá muito mais confiança pra você chegar num jogo desse. Você já chega sabendo, eu sei que o time vai bem. Você não chega, será que o time vai render? Será que não vai render? Você já tem confiança no elenco. Mas é uma questão que eu entro em relação a você. Por exemplo, no último clássico que a gente assistiu de Palmeiras e São Paulo, Palmeiras deviam muito. Eu achei que o São Paulo foi melhor que o Palmeiras. E aí eu falo pra você um quesito, por exemplo, dentro disso, né? Você não acha que as equipes hoje têm um pouco mais de entendimento do que o Abel quer como proposta de jogo? E isso, de certo modo, às vezes, atrapalhou isso no jogo do Palmeiras e São Paulo, assim, no último jogo, assim, no clássico? Cara, eu acredito que nos últimos jogos entre Palmeiras e São Paulo, pode puxar, fora o 5-0 do ano passado, que o Palmeiras fez no São Paulo, o São Paulo jogou segurando a bola, segurando o jogo, não dando a bola pro Palmeiras, não atacando tanto o Palmeiras, foi segurando mais esse jogo, mais essa posse. Porque ele sabe que se vacilar o Palmeiras vai atacar e vai fazer. Então esse fato, nos jogos contra o Corinthians, geralmente não é o estilo de jogo que o Corinthians faz, que o Corinthians não gosta de fazer isso também. Então acredito que por conta disso vai ser um jogo bem aberto, vai ter chance pros dois times. Torcedor, tá? Eu adoro pegar o Palmeiras nessa confiança. Sabe por quê? Porque aí é a hora que a gente vai lá e nos caras, entendeu? Eu fico preocupado às vezes quando o Corinthians tá muito favorito, sabia? Porque o Corinthians, cara, pra mim, ele sempre foi aquele time desacreditado. Tirando o Corinthians de 2015 e 2012, que foi campeão da Libertadores. E foi campeão em 2015 no Campeonato Brasileiro, que passou o carro lá.
O resto, o Corinthians sempre foi desacreditado. Sempre foi falado, quarta força, isso e aquilo. E o Corinthians nunca consegue trabalhar aqui no ápice. Eu vou ser sincero pra vocês. E todas as vezes que o Corinthians esteve desacreditado em alguma situação, tipo assim, parece que o Corinthians se supera nisso. Eu vou usar um exemplo pra você, que eu fui no ano passado. Eu fui assistir Corinthians e Atlético Mineiro ano passado na Copa do Brasil. Cara, foi engraçado porque no primeiro jogo o Atlético venceu por 2-0. Voz da consciência e Dirceu. No dia que aconteceu isso, eu tava assistindo em casa, né? O Corinthians, Atlético Mineiro e Corinthians, que foi 2-0 o primeiro jogo. Eu falei pro meu pai, não adianta a gente nem querer jogar o segundo jogo, porque perspectiva de vitória do Atlético Mineiro naquele time que o Atlético tinha entre Hulk e Paulinho, o time era muito forte. É muito forte, aliás. Eu falei, cara, a gente vai jogar pra cumprir tabela lá em Itaquera, com o Bidu na lateral, e aí ferrou. Eu falei, já deu. E aí, cara, chegou durante a semana, né, próxima do jogo, eu comprei o ingresso e sabe aquele ar de confiança que, cara, eu acho que dá. Se a gente fizer um gol... Um gol cedo, sai. Um gol cedo, um gol bem rápido, sei lá, a gente conseguir encaixar alguma jogada, ou o relâmpago do Renato Augusto no jogo, que era o que tava jogando na época. Falei, cara, se a gente fizer isso, a gente muda o cenário. E aí, isso aí foi durante a semana me pegando e o jogo foi numa quarta-feira. Falei, cara, eu vou pro jogo e tal, não sei o que, vambora. E aí eu cheguei no entorno do estádio, lá perto da Arthur Alvim, lá e tudo mais. O semblante do torcedor do Corinthians, de confiança que o Corinthians ia empatar o jogo, ia virar, era impressionante. Tipo assim, parecia que a gente tinha conseguido a primeira vitória no primeiro jogo. Então o Corinthians, quando tá muito por baixo, às vezes, o torcedor parece que é aí que ele apoia mais, é aí que ele acredita nas coisas. E aí nesse jogo o Corinthians fez 2-0, né? Teve o gol do Roger Guedes lá e tal. E o Cássio pegou o pênalti do melhor jogador do Atlético, que é o Hulk. Então, assim, aquele jogo pra mim foi um dos jogos mais históricos que eu assisti na Neoquímica Arena. Mas, assim... Mas o Galo ele já tá com esse retrospecto de ser pipoqueiro. Então, mas a questão que eu quero entrar, né? Tipo, obviamente que é muito diferente em relação ao Corinthians e Palmeiras. Mas eu não gosto de ver o Corinthians aqui. Eu gosto de ver o Corinthians aqui sendo judiado. E aí a gente, se a gente se supera e faz algo diferente, tá ligado? Isso pra mim é surreal, entendeu? Não, alguns vão falar que é soberba do Palmeiras. Isso não é soberba, você tem confiança no trabalho que tá sendo feito. Todo ano tá ganhando título, velho. Você pegar o Palmeiras, nos últimos anos, com o Abel Ferreira, todo ano tem título. Então o palmeirense tá ficando mal acostumado com esses títulos, entendeu? Então o Palmeiras já entra favorito, já entra confiante. Uma coisa que eu vejo muito do torcedor do Palmeiras, né, que a gente acompanha muito, né? O Palmeiras não está acostumado a ter, por exemplo, 2 a 3 derrotas seguidas, se acontecer. O torcedor ele já vai começar a questionar se está faltando contratação, que isso e aquilo. O torcedor do palmeirense está ficando mal acostumado. Tá ficando mal acostumado. Ainda mais com o retrospecto do Abel. São 10 jogos contra o Corinthians, ganhou 6, empatou 3, perdeu só 1. Então isso vai trazer confiança pro time. Mas vai ser um grande clássico amanhã. E pensando em jogo, né? O que eu falo pra você em relação a Corinthians e Palmeiras. É um jogo diferente. A mística de um derby de Corinthians e Palmeiras, né? De clássico. Eu cresci ouvindo o Corinthians precisa vencer do Palmeiras. E é um campeonato à parte, realmente. E um campeonato à parte que a gente sabe que é o campeão, E aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente já sabe que é o campeão, né? O Disseuzinho lá, pequenininho, que tinha cabelo, né, Voz da Consciência? Ele tinha cabelo. Tinha cabelo. Tinha cabelo. Tinha cabelo. Aí o Dirceu pequenininho, lá, tinha cabelo, tal, os palmeirenses. O que esse Dirceu via num clássico Corinthians e Palmeiras? Já era um negócio que já vivia em você de criança? Desde pequeno, cara, a gente cresceu jogando bola na rua, com um monte de amigo corintiano, palmeirense, São Paulino. Então, você já cresce, caraca, Palmeiras e Corinthians, vamos comer os gambá, velho. Vamos comer os gambá, vamos pra cima dos gambá, não adianta, velho. Então, você já cresce, tipo, pode perder pro Água Santa, mas não perde pro Corinthians, velho. Sim. O campeonato à parte que a gente tava falando. Eu cresci com a camisa do Marcelinho da Souvenir. Eu fazia gol e saía correndo igual a Marcelinho, assim, sabe? Com o braço. Ou ia de joelho, assim, no cimento lá de casa. Minha mãe queria me matar. Mas, enfim, eu cresci vendo o Corinthians e o campeonato à parte, que era o clássico, né? Porque pro corintiano não é o Palmeiras. Não é Palmeiras, é os porcos.
Né? Aí, Que é a gambazada. Não tem corintiano, é os gambá. Mas um dia eu vou contar por que é a história do porco. É uma história muito cabreira. A história é boa, a história é legal. Mas enfim. Não é A muito. diferença é de que a gente assumiu o porco, vocês não assumem gambá, né? Não, é que é uma história que, assim, é muito prejudicial ao Palmeiras. Mas eu vou contar depois um dia. Vocês não assumiram Se a gambá. voz da consciência um dia deixar, eu conto. Enfim. Mas, assim, a gente cresce com essa ideia de Corinthians e Palmeiras muito, muito familiar. Até dentro da minha família tem palmeirense, né? Não é só corintiano. E até a rivalidade até no grupo da família, tá? Tipo, o negócio é meio que surreal. E pensando em de amanhã, assim, em relação ao clássico. Você acha que, por ser na Arena Barueri, o Corinthians tem alguma vantagem, o Palmeiras tem alguma vantagem? O que você pensa em relação ao campo, em relação ao jogo de amanhã? Vamos lá, em relação a campo, o campo é neutro, não é casa de nenhum dos dois times, porém o Palmeiras já vem jogando lá há algum tempo, sempre que tem shows no Allianz ou a própria W Torre precisa de alguma coisa, o Palmeiras já joga na Arena, o Palmeiras já conhece de jogar lá. Porém, o fato de campo diferente, tá bom, torcida única, mas isso dá uma equilibrada um pouco mais, mas ainda acho que o Palmeiras vai sair como favorito. Por ter torcida, já conhecer estádio. Sim. Em relação ao estádio, eu acho que tira um pouco do favoritismo do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras ele já é muito acostumado a jogar no Allianz Parque, né? É aquilo que o Palmeiras se sente bem jogar lá, a torcida fica mais próxima. Sim. O Palmeiras já é mais habituado ao gramado. E a diferencial da Arena Barueri é que, consequentemente, por mais que você vai ser comandante, mas você não se sente, nossa, tão à vontade assim, tô na minha casa, assim, tipo, é diferente o sentimento. Ali é a segunda casa, ali é a nossa segunda casa. Então eu acho que assim, tem uma questão de ser um campo neutro e vai ser bom pro Corinthians em relação a isso. Isso favorece mais ao Corinthians que ao Palmeiras. Exatamente. Mas ainda eu vejo um jogo amanhã muito mais definido em detalhes do que se você vê o futebol exuberante do Palmeiras e do Corinthians. Eu acho que vai ser um jogo brigado, o Corinthians tem Argentina de um lado, o Palmeiras tem do outro, aí tem aquela rixa de Corinthians e Palmeiras que tem que chegar um pouquinho mais time. A gente vai ver um Eu jogo tenho muito mais certeza brigado. que o Fagner vai dar no meio de alguém. Eu já tenho certeza que o Fagner vai dar no meio de alguém. Mas assim, o que a gente fala, vai ser um jogo muito mais brigado, definido em bola parada. Corinthians, toda vez, cuidado com a bola parada com o Gustavo Gomes. Toda vez toma um gol de cabeça. Tá com medo, ó na mão, Essa ó bola o que tá na parada mão do ali, Gustavo ó. Gomes é manjada, é toda vez a mesma coisa. Toda hora funciona. E toda hora funciona. Corinthians, toda vez é a mesma coisa que os caras fazem. É só essa jogada. E vocês caem toda vez. Pô, me ajuda a te ajudar. Pô, toda vez. Amanhã, já vou soltar palpite aqui. Amanhã é 2x0. Gol de Flaco Lopes, gol de Rafael Veiga. Vamos entrar em palpite. Amanhã aqui, é 2x0. Os palpites Flaquito aqui, Lopes só a cabeçada gente vai- tirando do a gente vai Cássio. entrar em palpite, até a voz da consciência vai entrar nos palpites de hoje, tá? Então, ó, pra você já acabou 2 a de 0 fazer o cravado. palpite, 2x0. Voz da consciência atrás dos computadores das câmeras, podem falar. Acho que vai ser 1x0 sofrido o Palmeiras. 1x0 sofrido pro Palmeiras. Gol de Gol de Veiguinha. Veiguinha. Veguinha. Agora vocês veem que a voz da consciência é palmeirense. Bom, A voz da consciência é sensata. meu palpite não é por coração, é por necessidade. É por coração, é clubismo pra caralho. Corinthians 2x1. Tá? 2x1. Um do Romero e um do Galo. Tá anotado. Ô, Everton, você tomar gol do Romero, aposenta, viu? Não. Pendura as luvas, velho. Que O tomar gol do Romero. O Romero vai sair aqui ainda batendo no peito ainda. Cuidado, viu, Everton? Não, gol do Romero não dá, velho. Gol do Romero. Voz da consciência. Falando no fundo. Não, só queria que vocês falassem aí um pouquinho desse retrospecto, né? Do derby. O retrospecto do derby, eu acho que o Renan não quer falar muito sobre ele, sabe? Vamos falar sobre o retrospecto? Retrospecto do Eu derby deixo o são retrospecto na mão do Dirceu. Vai, Dirceu. Retrospecto. Palmeiras com 134 vitórias, Corinthians com 129 e 115 empates. Que Então, triste. freguesia continua, né? Que triste. Freguês bom é aquele freguês que volta. Ah, E o Abel não perde pro Corinthians, não adianta, velho. Desculpa, palmeirense, mas amanhã tem 2 mundiais em campo. E nenhum. E quantas Libertadores? E nenhum de vocês. E quantas Libertadores? Uma. Uma Liberta. Aliás, a voz da consciência um dia vai me deixar falar sobre a história do Mundial de 2000 do Corinthians. Onde o Mundial de 2000, considerado pela FIFA, graças a Deus, ele é considerado um Mundial devido à situação que na época a FIFA escolheu... Com medo do mundo acabar. Não. A FIFA escolheu o país sede
o país sede que era na época o Brasil. A ideia da FIFA na época era fazer isso, era fazer vários países sede. E o Brasil foi um efeito teste para fazer esse Mundial, que foi em 2000. E algumas equipes foram convidadas, que foram no caso entre Corinthians e Vasco, e que aceitaram o convite, porque houve outras equipes que foram convidadas e elas não aceitaram. E aí teve Real Madrid, Manchester, enfim. Tipo Copa Disney. Mas aí, o que aconteceu? Foi engraçado porque assim, o Corinthians foi campeão, legítimo. E aí, a FIFA, ela, por se fosse uma organização dela, ela considera como mundial. E aí, o que aconteceu? Depois que a FIFA considerou o mundial pro Corinthians nessa época, nossa, aí os palmeirenses, não, porque não sei o quê, porque não foi campeão da Libertadores, os São Paulinos já começaram a falar assim. A própria FIFA fala Então, que o primeiro campeão mundial é o Palmeiras em 51. Não. A própria FIFA fala. Se você entrar no site da FIFA, não tem o Palmeiras lá como Se você entrar no site da FIFA, o Pelé não ganhou o mundial, velho. Pô, mano, A para, FIFA- velho. Não, mas a gente leva relevância da onde? Da FIFA. Então se a FIFA falou que o Palmeiras não tem mundial, Então, não você- tem mundial. Então, o Pelé não ganhou o mundial. Ó, O Pelé não ganhou o mundial. o Marcos, É isso que você tá goleiro falando. O Marcos, goleiro do Palmeiras, ele falou que não tem mundial e tem que correr atrás. É isso aí. Você tá Aliás, falando que o Pelé não tem gosto- mundial. Pelé não tem mundial. Ah, cara, eu... É o que você tá falando. O futebol começou depois de 2000. Aí eu desrespeito com o Pelé, mas, cara, mas o Palmeiras não tem mundial e não tem jeito. Se o Palmeiras não tem, o Pelé não tem, cara. Gente, o Palmeiras não tem. Vou ser sincero, o Palmeiras não tem, ponto, acabou. O Palmeiras tem que correr atrás, tem que ir até o Japão, ou até o Ih, o não Catar. tem mais. Agora aquela o Catar. Copa lá que vem 490 times lá. Não vai dar mais. Não esquece, não vai dar mais. Vai, opa, confia. Confia no Pra projeto. gente- Já dizia o Pô Fechou, confia no projeto. Pra gente- Mas amanhã é guerra, né? Amanhã não tem o que fazer. Contra o Corinthians, meu, tem que entrar com os dois pés no peito, Eu velho. costumo dizer que Corinthians e Palmeiras e Corinthians é um campeonato à parte. Campeonato à Eu acho que se parte. a Federação Paulista fizesse só Corinthians e Palmeiras, tipo, A gente um já mês sabia só, quem ia ser pô, campeão, né? Seria maneiro pra caramba. Tipo assim, que ia dar uma brigaiada do caramba, né? Ia ser muito legal. É rende, velho. Rende, mano. Rende assunto. Rende né? assunto, Por isso que nós vende, estamos velho. falando Palmeiras e sobre isso Corinthians agora. vende, velho. Por isso nós estamos falando sobre Corinthians e Palmeiras agora, né? Mas assim, a projeção de ser um jogo muito bom. E você que acompanhou a semana do Palmeiras, porque você cobre o Palmeiras aqui do nosso podcast, o que você viu de importante pro Palmeiras nesse clássico e da escolha do Abel de ter colocado um time reserva durante a semana pensando no clássico no final de semana? Ah, cara, o Abel ele fez isso também contra o São Paulo. Durante a semana ele tinha colocado o time alternativo, no fim de semana veio com o time com força total. O Palmeiras já tem um estilo de jogo já estruturado. O Palmeiras tem aquele negócio, joga com os dois laterais, Mike e Marcos Rocha. O Palmeiras já tem a base estruturada. Então é mais pra dar rodagem, conhecer essa galera nova que tá chegando. O Lázaro já estreou no último jogo também. Ele usou isso pra tá fazendo teste, vai conhecendo elenco, ver o que os meninos que já estavam ano passado vão render esse ano. Igual o John, Luiz Guilherme. São bons jogadores, mas o John tá devendo ainda não se tornou o jogador que ele espera que seja. Mas vai ser bem importante. Lógico, clássico muda todo o cenário. Clássico, um vacilo, qualquer um dos dois lados vai tomar gol. Não tem muito o que fazer. Sim. Mas vai ser, mano... Tô gostando do que o Palmeiras vem fazendo, da estrutura que o Esse Palmeiras planejamento tá. que o Palmeiras vem fazendo. Né? Exatamente. Mas assim, é igual a gente fala, né? O Corinthians ainda nesse momento não consegue dar esse luxo em relação a planejamento de poupar um time ou outro, até porque o Corinthians estava numa situação muito ruim no Campeonato Paulista, né? O time que estava muito perto da zona de rebaixamento, essas duas vitórias deu para dar uma respirada. Né? Eu vejo que no domingo passado contra a Portuguesa, o tom do torcedor que estava no estádio assim, é muito de vencer ou vencer, né? De qualquer jeito. De qualquer Infelizmente maneira. chegou a esse estado, né? De qualquer maneira tinha que vencer o jogo, independente de como fosse. E aí na quarta-feira me surpreendeu um pouco o resultado no segundo tempo. Por quê? Que eu vou dizer isso pra você. A gente estava no primeiro tempo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Obviamente que o gramado estava pesado, a gente coloca isso em condições. Mas a gente saiu na frente num lance de um pênalti que às vezes as pessoas podem achar que não foi, outras vão achar que foi, né? Os antes principalmente vão achar que não foi. Não, para, velho. Estão dando gente uma fala mão isso, mas a gente- Estão dando uma mão a gente- pro Corinthians no começo do a gente campeonato. dá risada, a velho. gente brinca sobre isso. Mas enfim, a gente saiu na frente no começo do jogo, depois levou o empate. Parece que se acomodou com o resultado e o Botafogo ainda aproveitou. Deixaram os caras jogar. Deixaram o Deixaram os Botafogo caras jogar. No segundo tempo me surpreendeu os 4-1 porque... Fugiu muito do que tá acontecendo. Fugiu muito do que estava acontecendo, da forma que o Corinthians estava se comportando nos jogos.
Mas eu acho que esse 4-1 do Corinthians no Botafogo durante a semana, eu acho que trouxe um pouco do ar de confiança para seguir a temporada, para seguir o Campeonato Paulista. E não só isso, se a gente for pensar, o Corinthians fazia muito tempo que não ganhava um jogo assim com um resultado expressivo. Assim, Que não se empunhava, se colocava em evidência um resultado alto, né? Enfim, eu vejo que eu acho que tem um pouco do trabalho já do Antônio já inserido no Corinthians já nesse tempo. essa forma de jogo. Eu vejo que os jogadores estão muito mais com entendimento de posicionamento dentro de campo. Eu vejo um time mais aguerrido. Eu vejo um time com mais intensidade, que a gente cobrava muito nos últimos treinadores do Corinthians. O Corinthians era um time que não tinha muita intensidade dentro de campo. E aí eu vou falar pra vocês. Que jogador que é o Rodrigo Galo? Que jogador que é o Rodrigo Galo? Assim, obviamente que ainda é começo, né? A gente tá... Empolgou. A gente tá com o pé no chão. Empolgou, tá Mas empolgado, o Rodrigo tá empolgado. Galo, de verdade, o Antônio, vou conversar com você. Tira 10 do Rojas e dá 10 pra ele. Ele sim é um camisa 10. Ele vai buscar a bola, ele faz o jogo do time jogar, ele dá dinâmica pro time, né? O Rojas ainda não merece usar a camisa 10 do Corinthians. Vamos ser sinceros por aqui, né? Então assim, ele é um jogador que me surpreendeu muito a forma que ele joga. É um jogador impaciente sem a bola, é isso que a gente estava precisando. Vem buscar o jogo toda hora. E cara, uma outra coisa que eu gostei bastante do Antônio, ele entrou, muitas vezes parece que tá com 3 zagueiros, mas eu vejo que ele tá com uma linha de 4 e o Caetano jogando pela lateral esquerda. Mesmo sistema do Abel. Assim, Abel marca em 5 e ataca com 3. E assim, vamos ser sinceros, né? Eu vou fazer uma crítica agora ao Caetano. A gente tá muito mal acostumado, porque a gente veio numa linha de zagueiros com Robert Renan, Murilo. E você, Caetano, infelizmente você não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Você é um zagueiro muito afobado na hora de sair com a bola. Por muitas vezes erra lances assim que é evidente que falta maturidade. E a gente fala que, cara, pra jogar no Corinthians, o cara tem que colocar a camisa e tem que se encaixar. E o Félix Torres, hein? Não é qualquer um que vai... Cara, eu mantenho a minha visão desde o começo. Eu acho um zagueiro comum. Mais do mesmo. Mais do mesmo. É que, na verdade, assim, vamos ser sinceros, não era pro Félix Torres estar jogando do jeito que está jogando. A esperança desde o começo da temporada era que a gente conseguisse manter a base em relação ao Lucas Veríssimo, que infelizmente a gente acabou perdendo. E assim, o Félix Torres seria um cara que seria para encaixar no elenco juntamente com o Gustavo Henrique. Só que aí os planos do Corinthians mudaram totalmente. Jogaram o moleque na fogueira. Porque assim, se você for pensar, depois da saída do Lucas Veríssimo, que acabou acontecendo, você viu que o Félix jogou todos os jogos. Todos os jogos do Corinthians do Paulista até o momento ele jogou. Jogou com outro zagueiro lá, o... Jogou ele e o Caetano, né? Mas assim, se você for pensar, não teve nem como fazer planejamento pela necessidade. O Corinthians não conseguiu descansar, tipo, alguns jogadores igual o Palmeiras fez, por necessidade, porque a gente estava com um número limitado de peças, né? O Gustavo Henrique não estava pronto, enfim, uma série de coisas estavam acontecendo. O menino da base subindo agora, que tinha sido campeão da Copa de São Paulo, mas também não dá para colocar na jaula dos leões, ainda é muito cedo. Mas a gente teve esse problema muito grave em relação à quantidade de jogadores do elenco, e a gente teve que acabar mudando os planos, né? Então, assim, o Félix Torres acabou jogando muito mais minutagem e de fato, pra mim, assim, ainda não é um zagueiro consolidado. Eu tenho minhas dúvidas, eu falo abertamente que eu tenho minhas dúvidas em relação a ele. Mas eu acho que o Corinthians ainda tá nesse processo de reconstrução, tá chegando algumas peças, a gente vai falar ainda sobre isso, né? Chegaram peças, anunciaram ontem. O Pedro ontem foi... O Pedro Raul também teve uma constatação de uma lesão muscular na semana passada. Vai ficar umas 2 semaninhas aí fora, aí, posteriorizão da coxa. Exatamente. O Corinthians apresentou ontem o Igor Coronado, que chegou dos árabes. Do Sauditão, o famoso Sauditão. Mas assim, o Igor Coronado demonstra ser um bom jogador. Obviamente que só jogou fora, a gente precisa ter uma calma em relação a isso. Mas eu acho que vai ser um jogador que vai dividir responsabilidade com o Rodrigo Galo,
né? Sim, vem pra jogar junto. Vem pra jogar junto e a responsabilidade ser dividida. E dentro dessas contratações do Corinthians, o que você achou dessas contratações? Cara, o Igor Coronado, eu vou falar pelo que eu vi. Ele é um cara que eu tô vendo, que a mídia vendeu muito esse cara, sendo que ninguém aqui nunca viu esse cara jogar. Pô, tava no Sauditão. Nem tudo que tá lá é bom, velho. A mídia vendeu um jogador que, não sei se é isso que ele vai entregar. Não sei se ele vem pra ser o cara que vai ser da criação, jogar igual o Renato Augusto jogava. Não sei se esse é o perfil do cara. Então, venderam muito esse cara e vamos ver o que ele vai render, cara. Tem que ver em campo o que ele vai demonstrar, tá ligado? Sim, eu penso um pouco diferente no que eu quero dizer em relação a isso. Eu vejo ele um jogador, pelo que demonstrou ser um bom jogador para a composição de elenco, certo? Mas é um jogador que chega com um lastro de entregar pelo menos algo que o torcedor espera. Por quê? Porque o Corinthians, em relação aos jogadores que o Corinthians se colocou no mercado e contratou, são muitos jogadores de aposta. E o Igor Coronado, ele parece ser um jogador mais consolidado em questão de carreira. 31 anos, né? Mais moleque, né, pô? Então, assim, eu acho que ele tem esse entendimento um pouco sobre o que é Corinthians, que ele deve conhecer, com certeza. E eu acho que vai ser esse o ponto-chave. Talvez não seja uma aposta, vai ser algo que o Corinthians foi no mercado, agrediu no mercado e viu que realmente se encaixa no elenco de hoje. É botar ele pra jogar e ver como que ele vai render, mano. Não tem muita... Exatamente. E a questão que a gente fala do clássico de amanhã, eu acho que para as pretensões do Corinthians no Campeonato Paulista, ela é muito importante. Porque aí a gente vai destinar para ver se o Corinthians vai de fato brigar para tentar uma classificação para a próxima fase do Paulista, né? Ou se vai brigar por se manter realmente no Paulista. No Paulista, né? Vai dar uma de Santos ano passado que não pegar nenhuma Copa do Brasil. Não dá, velho. Amanhã é um jogo de extrema importância para o Corinthians em relação à pretensão no campeonato. Exato. Né? Já estamos no meio do campeonato. Aonde de fato o Corinthians quer chegar nesse campeonato. Ele vai querer aí, se ele vai tentar beliscar uma classificação ou se vai só se manter no Paulista aí. E o clássico amanhã também ele vai trazer uma coisa que não vem sendo tão falada, cara. O momento dos dois centroavantes. Flaco Lopes e Yuri Alberto. Yuri Alberto vem de 3 gols, pô. Será que agora embalou? Cara, é o que a gente falou, né? Em relação ao Yuri Alberto. A gente não acha que o Yuri Alberto seja um bagre, igual muita gente fala. Eu acho o Yuri Alberto um jogador... Segundo o Mano é burro. Você falou, mano, não fui eu. O Mano foi muito mal nisso. Mas assim, não é nem questão de a gente entra no mérito de qualidade. Mas eu acho que ele estava com uma responsabilidade tão grande que agora com a chegada do Pedro Raul e outros reforços... Tirou o peso das costas. Talvez sim. Eu acho que ele tá um pouco mais à vontade, né? E o que sabe que foi muito legal, tipo assim, nos 2 jogos, né? Eu tava contra a Portuguesa e contra o Botafogo eu tava assistindo em casa. Os dois jogos ele fez gol. E assim, os dois a torcida gritou o nome dele. Então, tipo, parece que a torcida tá fechada com ele realmente, quer que ele passe por cima dessa situação. É fase, né, mano? Jogador de fase, velho. Eu acho que, assim, obviamente que a gente tem que ter um certo cuidado aí. Não é por aí, vamos aos pouquinhos. Calma, mas eu acho que pra Yuri, jogador, foi muito importante esses gols que ele fez. Dá confiança pro cara, né, mano? E a torcida ter abraçado também nesse momento, né? Foi muito importante. Em relação ao Flaco Lopes, eu acho que, assim, não é um jogador que a gente fala assim, nossa, cara, tipo, é o Flaco Lopes. É um estilo que não tem mais no futebol, velho. Mas eu vejo que ele é um jogador, assim, que ele sempre pode surpreender. Sabe o que eu vejo o Flaco Lopes? Eu vejo a mesma coisa em relação ao Romero. Aí você vai entender, aí você vai falar, não, mas é característica diferente. Obviamente que são características diferentes. Mas, o que eu vejo do Romero? Todo torcedor do Corinthians, antes de começar um jogo do Corinthians, não fala que o Romero vai fazer o gol. Nossa, hoje vai ser 2-0, 2 gols do Romero. Hoje vai ser 1-0, gol do Romero. Ninguém fala isso. A galera fala que o Rojas vai fazer, o Yuri Alberto, enfim. O Romero, ele nunca entra nessa projeção antes do jogo. Ele não é protagonista, velho. Né? Só que aí chega no jogo, o Romero vai lá e mete 2, cara. Que nem quando o Botafogo fez 2 gols. Aí você fala, cara, o Romero, ele não é o jogador que a gente pediu pra Deus. Não é. Mas o Romero entende o que é Corinthians. Ele sabe o que é. E aí é a mesma coisa em relação ao Flaco Lopes, que eu quero entrar nesse mérito.
A gente antes do jogo não fala que o Flaco Lopes vai fazer o gol, que vai ser o cara da partida, que vai fazer o gol de cabeça, que isso aquilo. A gente fala de outros caras, tipo o Zé Rafael, outros caras. Pelo estilo de jogo. Pelo estilo de jogo. Mas aí o Flaco Lopes vai lá e mete o gol. Você fala, puta, cara. O cara já fez... Mano, nos últimos 5 jogos o cara meteu 4 gols, velho. O Flaco Lopes, ele vem numa fase boa. Mas você como palmeirense, antes do jogo, você tem a certeza que o Flaco Lopes vai ser o cara do jogo, que vai fazer o gol? É o que você espera do 9, né? Não, cara, tudo bem. É o que você espera do seu camisa 9, né? Mas eu também espero do Yuri, ele não faz, cara. Mas tipo assim, você, tipo, quando vai fazer uma projeção de um resultado... Geralmente o palmeirense espera gol do Veiga, às vezes do Rony. Ou do Gustavo Gomes de cabeça, talvez, né? Pelo estilo de jogo. né? Só que, o jogo tá virando muito pro Flaco Lopes. O Flaco Lopes é um cara que muitos diziam que tava esquecido no elenco. O River Plate veio querer tirar o cara agora no começo do ano. E, o Abel segurou e o moleque tá rendendo. Ele precisa o quê? De constância, continuar jogando. Só que agora a Endrick voltou. Não dá pra deixar a Endrick no banco, né, O moleque é bola, velho. Mas aí, assim, eu também entendo a questão de que o Palmeiras tá fazendo um planejamento pensando que vai perder o Endrick. O Endrick vai, meio do ano, ele vai pro Real. Ele vai embora, né? Meio do ano ele vai pro Real. E aí eu falo, será que o Palmeiras tá preparado pra essa perca em relação ao Endrick? Tá. Foi a contratação do Bruno Rodrigues. O Palmeiras trouxe já a peça de reposição. Aqui machucou, velho. Não conseguiu dar sequência, machucou. Em relação ao Dudu, você tem informação de quando o Dudu volta? Dudu tá em fase de recuperação, já tá nos finais já, mas eu acredito que se ele voltar no Paulista, chega mais nas fases finais ali. Então na verdade mais preparado aí pra Libertadores. Isso, mais Libertadores e Brasileiro. Entendi. Aí o Dudu, quando voltar, já conhece o Dudu, né? O reforço... Mas é aquilo que eu falo também, né? Por exemplo, o Dudu ele já tem uma certa idade. Vamos pensar. 32, 33 anos. E aí a gente tem que pensar no seguinte. Por exemplo, a lesão que ele teve. Quanto tempo a gente vai ter que esperar pro Dudu realmente se encaixar novamente? Porque tem essa, né? Assim, é indiscutível a qualidade dele, do jogador que ele é e que ele é importante pro Palmeiras. Mas a gente tem que pensar em relação a questão dele. Como é que ele vai voltar, quanto tempo o torcedor tem que ter uma paciência em relação a isso para ele voltar a ser o Dudu que o torcedor conhece. Ele vem pra Libertadores, né? A lesão dele, pelo que a voz da Conselho já puxou aqui, ele deve voltar ali em maio, junho ali. Até ele pegar ritmo, vai pegar alguns joguinhos do brasileiro pra pegar ritmo de jogo. Ele vem pra fortalecer o time pra Libertadores aí, pra sequência de campeonato. Você projeta qual o time titular do Palmeiras amanhã? O que você acha que vai entrar? Palmeiras eu acho que vem com a base. Vem o Everton, Luan, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Piquerez, Mike, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga. No ataque deve vir Flaco Lopes e Rony. Tá. É um Palmeiras que já vinha jogando. Um Palmeiras que já joga junto há algum tempo. Já joga junto. Eu acho que o Corinthians, no meio de semana, o Antônio já deu um índice de querer dar uma segurada no Fagner, né? Até o Fagner foi poupado na semana, jogou o Léo Maná na lateral direita. Projeções do Corinthians de amanhã, pra mim, é Cássio, Fagner, Félix Torres. E aí, eu não sei se ele vai entrar com o Caetano ou o Gustavo Henrique. E aí ele vai entrar com propriamente um lateral esquerdo. Mas eu acho que ele vai manter um pouco da escalação durante a semana, que ele vai vir com o Gustavo Henrique e o Caetano pela lateral esquerda. Ranieri e Maicon, né, que é os dois que vêm jogando. E aí a gente tem o Garro como 10 na frente. E aí entra um pouco da questão da dúvida, se ele vai jogar com o Romero, Rojas e Yuri Alberto, ou se ele vai entrar com o Wesley, né? Assim, provavelmente eu acho que ele vai entrar com o Wesley. O Rojas entrou no segundo tempo no jogo, até que entrou bem no segundo tempo, mas eu acho que ele vai dar sequência mesmo pro Wesley. E aí fica o Wesley, Yuri e o Romero no ataque do Corinthians de amanhã. Fechou? Bom, vamos seguir com o nosso pódio, vamos falar sobre a questão do Santos, né? Vamos falar de Santos e São Paulo. Santos e São Paulo, que teve o clássico durante a semana. Teve sanção na semana. O que você achou do jogo, Renan Zera? Cara, eu achei assim, como espectador, né? Eu assisti o jogo como espectador. Cara, o nível dos jogos do Campeonato Paulista e dos jogos em si desse ano estão muito abaixo, né? Igual eu estava falando, quando eu estava falando sobre Corinthians e Palmeiras, os jogos estão muito abaixo. Mas a gente vê a questão de começo de temporada e tudo mais, né? Mas assim, eu esperava o São Paulo muito mais ativo no jogo, muito mais... Procurando o jogo.
por jogar em casa, né, e tudo mais. E o Santos me surpreendeu de uma certa maneira que, assim, eu fazia muito tempo que eu não vi o Santos jogar desse jeito. O Santos arrumou uma casa, parece, né? Cara, o Carille, muita gente não gosta do Carille, torce o nariz quando fala sobre ele, né? Mas, cara, se você vê o Santos jogar, o Santos tá arrumadinho, cara. O Santos tá arrumadinho. Ah, mas o Santos tem a proposta de defender e... É o propósito do estilo de jogo de Carille, Esse é velho. o jogo do Carille, cara. É o jogo do Sempre Carille, mano. Sempre foi desse jeito. E assim, uma outra coisa que eu acho impressionante do time do Santos. Se você olha peça por peça, tipo, você não vê um time, nossa, caramba, que absurdo, que time. Mas eu acho que todos os jogadores que estão no sistema do Santos ali, no comportamental no jogo, eles sabem muito bem o que tem que ser feito. Exato. É impressionante, Muito cara. por conta da experiência, muito jogador experiente junto, velho. Cara, eu vi o João Schmidt de novo fazendo uma excelente partida. Ele fez um clássico muito bom contra o Corinthians, que a gente acabou comentando sobre isso. E contra o São Paulo ele foi muito bem no jogo. Então, assim, eu acho que isso passa muito do que o treinador joga para os jogadores, passa para eles em relação a comportamental durante o jogo, sabe? Uns vão dizer que não foi pênalti em relação ao gol do Santos. Na minha concepção foi pênalti. O jogador do São Paulo, ele assumiu o risco, né? Vacilou ali, vacilou. Quando você dá um carrinho dentro da área, você tem 3 opções. Ou você dá na bola, ou você dá no cara. E a terceira Ou você vai muito certo de acertar a bola, e, né, para fazer a retomada, ou você corre risco de fazer o pênalti, ou de, às vezes, ser expulso. Exatamente. Dependendo de um lance. Então, por isso que eu falo que são 3 opções que você acaba tendo no momento. E assim, ele foi muito imprudente na hora que ele deu o carrinho. Por mais que o jogador do Santos também, o Otero lá, Dá aquela valorizada, né? caiu, tá, não sei o que, mas assim, foi pênalti. E o lance do gol do São Paulo que foi anulado, não sei se você chegou a ver Mal o lance. anulado, hein? Hã? Eu achei mal anulado, hein? Então, aí a gente vai entrar na regra. A regra diz o seguinte: quando a bola bate na mão do jogador e ela te proporciona como um agente que te ajuda na ação seguinte, é considerado mão. Então, assim, pela regra, está certíssimo. Foi muito bem anulado. Se não fosse em relação à regra, talvez a gente poderia até questionar porque ele tá com a mão aqui, né? Tipo, a bola rebateu. né? Mas Não foi... Mas é uma coisa que a gente vai entrar em questão sobre o que a gente falou semana passada aqui, que até a Voz da Consciência colocou como corte, em relação à arbitragem do nosso país. Às vezes eles levam o jogo muito fora da regra que é realmente o do desporto. Sim. Mas dessa vez a regra foi aplicada. Então, assim, a gente tem que levantar essa questão. Então, na regra tá dizendo isso daí. E foi o que aconteceu. Foi Ele bem levou a vantagem no lance. O que me deixou sem entender o porquê que o VAR chamou a Edna. Se é um lance que realmente, assim, obviamente eles têm que falar pra ela irregular e não tem que chamar ela no monitor pra ela fazer a análise do lance, né, em si, né? Porque regra é regra. Regra é regra. Então, assim, o que a gente não entendeu em relação à federação foi esse quesito. Não precisa chamar a Edna. Já falar no ponto, olha, bateu na mão do jogador do São Paulo, então caracterizado com lance tal, que dentro da regra tá dizendo isso. Então, gol anulado. E pior que o lance ele Isso foi um lá. pouco difícil até no momento ali. Você vê que não é aquela bola que descaradamente bate na mão. É um lance meio chato, velho. Então acho que por isso que ela foi realmente... Não, beleza, mostra pra mim porque eu não vi nada. Mas assim, passando a regra do clássico, né? Tipo, se a gente colocar pro Santos, foi um baita de um resultado. Pô, o Santos tá Se eu voando, a não me melhor engano, campanha agora Voz da do Consciência Paulista. Depois pode me corrigir se o Santos acho que fazia 5 jogos que não vencia no Morumbi lá, então assim, Quebrou um tabuzinho. quebrou um tabuzinho, foi importante pro Santos essa vitória. E me surpreende muito, o Santos já se classificou para a próxima fase, faltando aí 3 rodadas aí para terminar Exatamente, já a primeira tá, fase do já tá Paulista, né? engatilhado já. E aí e aí agora eu te pergunto, o que o Santos vem apresentando para você, você entende o quê? Que é muito mais em relação ao trabalho do Carille, ou o Santos ele atacou o mercado dentro das suas necessidades que precisava para ter um time mais competitivo? Cara, eu acho que ajudou nos 2 pontos. O time com o Carille, o time mudou a forma do time jogar, só que mudou muitas peças também. Então,
O Santos pegou alguns jogadores esquecidos, igual o Otero, o João Schmidt, pegou alguns jogadores que já estavam ficando esquecidos e botou a galera pra jogar junto. Tipo o que o Botafogo fez no começo do ano passado. Pegou um jogador que estava encostado aqui, outro que não estava jogando ali, e montou elenco. Isso, cara, ajudou muito o Santos, velho. O time é outro time jogando. O Juliano, mano, o Juliano tava no Corinthians, não fez nada ano passado, jogando bem esse ano. Sim. O próprio William Bigode tá jogando bem. Até o Gil, né, cara? Tipo, o Gil muito contestado ano passado no Corinthians, tá jogando muito bem no Santos. Então, tipo, querendo ou não, ali eles estão com a pressão do quê? A gente já tá na Série B, velho. Pô, vamos jogar, vamos subir. Eles não estão jogando com pressão, não tem ninguém em cima dos caras. E é muito jogador já rodado, jogador de 32, 34. Juliano, jogador velho. William Bigode, jogador velho. Gil, jogador velho. Otero, jogador velho. Mas você sabe por que eu achei... Por isso que o que eu te fiz em relação a essa pergunta, né? Aí eu vou entrar numa questão com você. Tem essa questão do Carille em si, do sistema, mas eu acho que o Santos foi muito bem no mercado. Por quê? Porque o William Bigode... Vamos falar sobre o William Bigode. O William Bigode, ele não é aquele centroavante, não é aquele cara que faz gols durante a partida, que decide jogo. Mas para um sistema de jogo, ele é muito importante comportamental. Ele funciona muito. Ele funciona. Cara, eu vi que ele, tipo assim, ele tava batendo com o lateral São Paulo. Em alguns momentos ele tava preenchendo meio campo. Às vezes ele faltava até perna para ele chegar para atacar, assim, né? Até que depois o Carille mudou, daí fez a alteração. Mas o William Bigode, ele comportamental durante o jogo, ele é muito importante pro sistema do Santos. Ele é uma peça pro sistema funcionar. Então assim, o sistema funciona muito em relação a ele. E eu vi isso também em questão do João Schmidt. O João Schmidt, ele não é aquele cara que eles falam, nossa, o João Schmidt, mas ele, na mesma função que ele vem atacando, ele vem defendendo muito bem. É um jogador que vem entregando, assim, tanto na parte ofensiva e defensiva. E em relação ao Gil, né? Que a gente também falou sobre o Gil. O Gil, ele é um zagueiro seguro. Independente se estava passando um mau momento no Corinthians, a questão estava falando da idade e tudo mais. Mas o Gil é um zagueiro consolidado, ele já sabe como se comportar durante o jogo, já entende o que é um clássico. Sim, então assim... Jogador já experiente, o cara já é macaco velho de futebol, mano. E não ia ser surpresa se o Gil, tipo assim, entregasse um futebol eficiente pro Santos. Até porque o Santos estava carente disso. Então qualquer coisa que o Gil fizesse um pouquinho a mais, ele ia tirar a alegria dos olhos do torcedor do Santos, entendeu? Sim. Então assim, eu acho que é um retrato muito do trabalho do Carille em relação a isso. E o Santos foi muito bem no mercado. Obviamente que eu acho que ele é um time do Santos muito limitado para ir para uma Série B. Eu acho que precisa fazer algumas outras contratações. Mas aí você puxa do Paulista, puxa meia dúzia do Paulista, você compõe elenco. Só que o Santos tomou transfer ban, hein? Tomou transfer ban? Tomou transfer ban e vai ter que usar uns caras que estavam esquecidos no elenco. Tipo aquele Dodô, o lateral. Sei. Vai pegar uns caras que estavam esquecidos no elenco, aí vai ter que... O que acontece é o seguinte. Devido ao transfer ban, o Santos não pode fazer nenhuma contratação. Então assim, o Santos vai ter que utilizar o que tem. Aquilo ali que tem, o máximo é trazer os moleques da base. Exato. A Voz da Consciência levantou aqui pra gente, aqui, ó, que fazia... a última vitória do Santos foi em 10 de janeiro de 2021, né, que foi no estádio do Morumbi com o gol do volante Jobson, tá? Foi pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, o Santos fazia tempo que não ganhava no Morumbi, então acho que foi importante pro Santos em relação a essa vitória. Principalmente pelas pretensões do Santos em relação ao Campeonato Paulista, que eu acho que o Santos vai vir muito forte para buscar o título do Paulista, porque tem só 2 competições esse ano. Mas você já viu uma outra cara de um outro time, diferente da desorganização do ano de 2023, né? Sim, mudou, o time mudou. O time mudou. Uns dizem que foi por conta de comissão, outros dizem que foi diretoria. Eu acredito que foi falha da diretoria esse Santos ter caído, hein? A diretoria vacilou muito, cara. Trouxe uns técnicos meio nada a ver, o jogador não tava com vontade, não tava fechado. E uma pergunta que eu te faço. O Santos sempre foi muito referência em relação à base. Será que o poço lá da base do Santos deu uma secada? Cara, hoje que eu vejo muito é o trabalho de base do Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem considerado a melhor base do Brasil. Acho que muito disso conta também pelo fato de... Calma aí,
Palmeiras não foi campeão da última copinha. Campeonato de base é só copinha? Aliás, vou falar. Campeonato de base é só copinha? Os dois que tem título já esse ano é o Corinthians e o São Paulo, tá? Só tô levantando essa informação aqui, tá? Copinha não é parâmetro de futebol de base. A gente tá falando de sub-13, sub-15, sub-17. Sim. Você pegar os... Agora você foi bem. Você pegar os campeões, a base do Palmeiras ela vem sendo uma base campeã. Então os meninos já chegam mais pronto. Então, muito disso é por conta de... Cara, o Olheiro tá indo atrás, tá trazendo uma molecada aqui, é pro Santos, tá puxando já pro Palmeiras, entendeu? Sim. Eu acho que tem muito essa questão da base do Palmeiras ter crescido, mas eu acho que é também questão de colocar o jogador, às vezes, um menino novo desse, na fase atual que tava o Santos, né? Tipo, Exato. Você acabava queimando cartucho. Você queima um menino, velho. Em relação a isso, né? Bom, pra gente falar sobre o que ainda tá acontecendo no mercado do futebol, alguma projeção de contratação do Palmeiras para as próximas semanas? Eu acho... alguma notícia que você quer deixar em relação ao Palmeiras? Vamos lá, o Palmeiras tá negociando com o Maurício, vai tentar trazer. Bom jogador, vai ser difícil tirar do Inter, mas vai agregar bastante se o Palmeiras conseguir fechar com ele. Maurício aí vai ser uma peça importante pro sisteminha do Abel, tanto que é pedido do próprio Abel. Sim, e em relação ao... o Palmeiras está com quantos pontos no Campeonato Paulista? Só pra gente levantar aqui. Vou levantar já. Eu mandei no grupo. Acho que é 17. O Palmeiras está com 17 pontos, né? Palmeiras basicamente é quase classificado na sua chave, né? Mas você como torcedor do Palmeiras, o que você espera em relação à próxima fase, em relação ao Campeonato Paulista do Palmeiras? Você acha que o Palmeiras está pronto para o Palmeiras sempre chega como favorito. Hoje o Palmeiras é um time que vai chegar como favorito. Isso daí o Abel já tem consciência, a diretoria tem essa consciência. Palmeiras se tornou um time que todo campeonato que entra para vencer, não entra mais para disputar. Então o Palmeiras é favorito, vai brigar pelo tri, né? Que já vem no bicampeonato, vai brigar pelo tri. Então, querendo ou não, o Palmeiras nesse momento ainda é o time a ser batido, pelo menos no estado de São Paulo. Aqui está a classificação do Campeonato Paulista. O Palmeiras está em segundo com 17 pontos. Segundo geral, atrás do Santos com 19, se não me engano, né? Exatamente. Aí o Bragantino vem em terceiro colocado com 14. E a surpreendente campanha da Inter de Limeira, que está em quarto colocado, com 13 pontos, que é do mesmo grupo do Corinthians, o grupo C do Corinthians. E é um adversário meio que direto em relação ao Corinthians em relação à classificação. O que você acha da classificação? Você acha que o Corinthians vai? Engata? Cara, igual eu falei na última conversa nossa aqui. Se o Corinthians vence amanhã, ele vai para 12 pontos, correto? E aí você começa a projetar, tentar você se classificar. Então tudo depende de amanhã do clássico. A importância do Corinthians vencer o clássico amanhã é muito grande. Porque, por exemplo, o grupo do Corinthians que tem o Corinthians, aí você tem a Inter de Limeira, aí você tem o Mirassol com 11 pontos. Todo mundo tá bem ali. E aí você tem o Red Bull Bragantino, que é o terceiro colocado geral, é um grupo muito difícil. Então, assim, tudo depende da vitória de amanhã em cima do Palmeiras, porque aí você consegue colocar uma projeção maior pro Corinthians, porque vai faltar 3 rodadas, e aí o Corinthians vai ter que torcer pro tropeço talvez da Inter de Limeira, do Braga, do Mirassol. Eu acho que conseguir ficar em primeiro colocado vai ser difícil do grupo. Eu acho que o Bragantino consegue consolidar o primeiro colocado E aí tem a vantagem, sabe do quê? Nas oitavas de final, o Bragantino, se tudo se encaixar, o Bragantino joga contra o Corinthians nas oitavas em casa aqui em Bragança Paulista. O Corinthians perde a questão do mando de jogo. Isso seria um prejudicial muito grande. É preju. Porque o Corinthians na Neoquímica Arena a gente sabe da força que tem. E se não conseguir classificar em primeiro colocado do nosso grupo, automaticamente nas oitavas pega o Bragantino aqui em Bragança Paulista. Aí vai ser complicado. Aí vai ter que camelar um pouquinho mais. Vai ter que camelar muito. Mas assim, projeções se caso o Corinthians consiga aí, né, chegar como segundo colocado, com o tropeço da Inter de Limeira aí e o Mirassol aí também. Você acha que briga por título ainda? Ou o título já, pra esse time que tem hoje, já tá um pouco acima? Eu acho que tem que brigar pelo momento que tá vivendo. Esquecer em relação à classificação nesse momento, esquecer em relação a título.
Amanhã é um campeonato à parte. Tem que vencer o Palmeiras se você tem projeções ainda no campeonato. Eu vejo que o Corinthians tem que jogar jogo a jogo. Aí no final você vê o que vai acontecer. Se você conseguir se classificar e ir para a próxima fase, aí você já muda o patamar de chave. Daí você fala assim, pô, eu consigo fazer um jogo excepcional contra o Bragantino aqui, buscar a classificação. Se o Corinthians for pensar jogo a jogo como uma final, aí eu acredito que possa almejar coisas lá na frente. Agora, se você pensar e que tem que vencer para classificar, que ainda quer sonhar com o título, você está atropelando. Então, o cenário do momento, hoje, você não acha que o Corinthians seria campeão? Hoje, cenário do momento. Hoje não briga para ser campeão. Não briga para ser campeão. Briga para tentar classificar e se manter no Campeonato Paulista. Que é se manter vivo, é a ideia. Exato. Agora, de projeção de ser campeão, não. Não, porque começou muito mal o Paulista e isso, querendo ou não, lá na frente reflete muito. Ainda reflete. Tá? Bom, pra gente terminar, pra gente encerrar o nosso pod de hoje aqui, você vê assim, em relação à nossa tabela que a gente pegou aqui, né? Vamos colocar como projeção. Você vê dos times de São Paulo aqui, né? Que a gente estava falando sobre Santos, Bragantino, São Paulo, Palmeiras. Desses times aqui, pra você, qual o time que você crava aí que possa chegar na final aí do Campeonato Paulista? Aí? Cara, a gente não vai pingar no molhado, vai ser os principais. Hoje, os principais são Palmeiras, Bragantino, São Paulo e Santos. Hoje são os 4 principais times do estado de São Paulo nesse momento. O Corinthians não vem jogando esse futebol para estar entre os 4. Vamos entrar só num detalhe, né? Não quer dizer que o Santos terminou em primeiro colocado aqui. Exato. Que o Santos vai chegar na final. Porque a gente sabe como que o futebol é muito maluco, né? Às vezes na próxima fase, por exemplo, o Santos não consiga se classificar para umas quartas. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente faz uma relação de projeção assim, porque eu já vi muito time nadar de braçada na fase de grupo, e na hora do vamos ver, que é na hora que a gente tem que separar, a gente briga da nossa brincadeira de separar os homens das meninas, a história é diferente. O cenário é diferente. O cenário é diferente. Mas eu acho que assim, eu vejo o Santos brigando aí pra uma final, se a gente for colocar em relação ao futebol, né? E pode ser que o Bragantino dá uma surpreendida também, cara. Não, o Braga é um time forte, é um time aguerrido, time que, muita molecada jogando junto. Agora, sem ficar do mundo, quem faz a final? Final? Paulista de 2024. Pra mim, Palmeiras e Braga. Palmeiras e Braga? Palmeiras e Braga. Tá. E você? O que eu acho? O que você acha? O que eu acho ou o que o coração queria? Sem clubismo. O que você acha? Sem clubismo. Sem clubismo? Clubismo? Cara, eu acho que vai ser Santos. E eu não sei porquê, mas eu acho que o Bragantino vai chegar também na final. Eu acho que chega Palmeiras e Braga. Eu acho que vai ser Santos e Braga. Tá? Mas assim, Corinthians... decepção. Clubismo pegou, hein? Clubismo pegou um pouquinho, hein? Sabe que é difícil? Porque o coração fala uma coisa, né? Mas a mente não deixa. Mas a realidade não deixa. Bom. Clubismo pegou um pouquinho. Ele também acha que o Palmeiras vai levar. Pegou um pouquinho. Bom, pra gente fechar o nosso pod, eu queria agradecer as pessoas que vêm acompanhando nossos vídeos, tanto no nosso TikTok, também no Instagram. Obrigado, mãe. YouTube. Mãe, obrigado por assistir. Obrigado, mãe, pelo curtir, mãe. Que trair. E só pra começar, né, adiantar um pouco pra galera que acompanha a gente obviamente gosta muito de falar sobre futebol, gosta de ouvir a opinião de vocês. E assim, a gente tem um projeto de a gente falar sobre diversas coisas aqui no nosso podcast. Então a gente tem vontade de falar sobre mundo fitness. Também. Nós temos vontade de falar sobre a vida de um blogueiro. Entendeu? A gente tem vários leques aqui que a gente quer abordar aqui no nosso podcast. Mas assim, você que às vezes não gosta muito de futebol, a ideia é a gente trazer o assunto futebol de um modo mais descontraído pra gente rir, se divertir, assim, enfim, falar sobre futebol de uma forma mais gostosa, né? Sim, mais leve. Mais leve, não só tal, isso aqui. Enfim, mas assim, a ideia que a gente tem no nosso podcast é a gente abranger sobre vários assuntos, falar sobre várias coisas. E acho que o que é importante é isso, né? A gente conseguir oportunizar diversas áreas pra gente poder também dar espaço para outras pessoas falarem sobre outros assuntos. Exato. Eu acho que é muito importante isso em relação a hoje em dia. Bom, Mano Dissa,
queria te agradecer. Depois de você ter voltado coradinho da praia. Pô, né? cara, tava precisando, tava precisando. A mente pede, o corpo pede. Depois da nossa Mas não live. deixei vocês, hein? Tava lá, online, bonitinho. Não, e sabe o que é legal? A gente fez a nossa live semana passada e o dia você tava lá em Santa Catarina. Cara, foi tão engraçado porque, tipo assim, tudo muito novo, né? A Voz da Consciência sabe muito bem disso. Computador na frente, aí, câmera, aí tem que ouvir o de seu, tem que ouvir a Voz da Consciência. Tipo assim, foi tudo Completamente diferente, velho. É uma completamente novidade, mano. diferente. Eu prefiro você aqui, ó. Mas é mais prático, é mais É prático. mais prático. Mas, pô, feliz de estar aqui com você de novo, pra gente falar sobre futebol, pra gente ter a nossa resenha que a gente gosta muito. E assim, as pessoas não sabem, né? A gente fala muito aqui e a gente fala muito no grupo. A Voz da Consciência tem que aturar muita gente no grupo lá também. Ela coordena tudo, ela fala, pô, mano, segura a onda aí, não vamos por ali, vamos por lá. Fechando então o nosso pod de hoje, agradecer você. Agradecer nosso patrocinador novamente, Nosso patrocinador. Passagens com Milha. Joãozinho, Tamo junto, cara, tamo junto, parça. faz cair aqui, ó. Agradecer todo mundo que vai acompanhar nosso vídeo, né? Seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, né? E amanhã, pós-jogo, tem vídeo. Qual que vai ser a aposta? Vamos fazer uma apostinha? Vamos fazer uma amanhã? apostinha pra amanhã? Puta que pariu. Alguma ideia, Voz da Consciência? Alguma ideia? Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai pensar numa aposta E a gente solta pra você lá no Instagram. e a gente vai soltar lá no Instagram. Então, Ainda hoje sai pra eu vou te vocês. obrigar, você tá no nosso Instagram pra ver o que a gente vai fazer de aposta. Vai sair uma apostinha lá e vamos pagar lá também. O pagamento vai ser lá também. Fechou? Fechou? Dirce, obrigado. É na zerar. Momento de reflexão. Verdade. Voz Tururudu. da Consciência entrando no momento de reflexão. Vamos falar sobre o momento de reflexão agora? Vamos Eu lá. gosto desse momento. Você gosta? Cara, é aquele momento que todo mundo espera. Até a Voz da Consciência estava esperando hoje o momento de reflexão. Ela guarda a semana inteira pra momento de reflexão, mas vamos lá. Vamos lá. Cara, o momento de reflexão hoje vai pra você aí que... Eu passei por uma situação essa semana, então eu vou entrar diretamente sobre esse assunto, tá? Lá vem. O que acontece? Muitas pessoas às vezes têm aqui essa questão de insegurança, de às vezes ter aquele problema de ansiedade, de querer as coisas, sabe, de um jeito tipo momentâneo, e às vezes muitas coisas não passam por você definir e destinar o certo. Mas eu digo pra você, na vida tudo é questão de paciência, de você deixar no tempo de Deus, assim, obviamente que cada um tem a sua crença em relação a isso, mas a gente costuma dizer que tudo na nossa vida tem um momento certo. Não colocar o carro na frente dos bois. Cara, a gente às vezes coloca muita pretensão nas coisas, que as coisas aconteçam momentaneamente, mas às vezes nem sempre é o nosso momento. O momento, eu acho que Deus escolhe o melhor momento para você, o momento que você está com a cabeça livre para poder seguir e fazer aquilo que você sonha. Então, assim, eu costumo dizer que não é no seu tempo, é no tempo dele lá de cima. Fechou? Fechou. Quase chorei. Chora não. Chora não. Valeu, Deita no galera. peito do corintiano que vai vencer o Casco amanhã. Não vai vencer. Vocês sabem que não vai Só pra não vencer. perder o costume. Chupa Palmeiras. Hein? Vocês sabem que não vai vencer. Vocês sabem que amanhã é verdão, meu. O Fechou? Abel vai botar o nome no filho. Galera, beijo pra vocês. Bom final de semana. Ó, Voz da Consciência vai subir o vídeo hoje à noite. Fechou? E a gente vai soltar lá no Instagram lá a apostinha e o pagamento da aposta vai ser por lá também. E outra coisa importante, né? A gente vai lançar no nosso Instagram na hora que subir o vídeo. Fechou? Valeu.